O Dedinho de Prosa está começando e hoje vamos contar mais uma história, no mínimo curiosa. A vinda de Dom Pedro II à Paraíba. Essa história que vai nos contar é o jornalista Adelson Barbosa, bastante experiente, que fez uma matéria deliciosa sobre esse episódio. Adelson, o que Dom Pedro veio fazer na Paraíba e quando e por quê? Bem, Wellington, Dom Pedro veio à Paraíba chegou à capital da Paraíba no dia 24 de dezembro de 1859, véspera de Natal. Ele veio passar o Natal aqui? Passou o Natal aqui. Em João Pessoa? Em João Pessoa, na capital da província, Paraíba. Chamava-se Paraíba, a capital. E ele veio passar esse Natal porque ele passou esse Natal aqui porque ele veio conhecer as províncias do norte. 3 meses antes de Dom Pedro chegar à Paraíba, ele mandou um comunicado, através de telégrafo, ao governador da província, que chamava-se Ambrósio Leitão da Cunha, era o presidente da província, dizendo que queria conhecer a província da Paraíba, certo? E mandou também telegramas a outros presidentes de províncias, dizendo que queria conhecer. Conheceu a Bahia, conheceu o Pernambuco, conheceu a Paraíba. De Pernambuco veio para a Paraíba. Na Paraíba ele passou 5 dias. 5 dias. Em João Pessoa ou foi em outros lugares? Ele foi além da capital, ele foi aos engenhos localizados entre Bahia e Santa Rita. O engenho Tibiri, por exemplo, foi um deles. Certo? O engenho Maraú, pertencente ao Barão de Maraú, também foi visitado por ele. Aqui? Certo? Aqui em Santa Rita. Aqui na Grande João Pessoa. Na Grande João que Pessoa. hoje é Grande João Pessoa. É. E de lá ele seguiu rumo a Pilar. Pilar era um povoado desenvolvido, produtor de cana, certo? E ele foi a Pilar, certo? De Pilar ele seguiu para Mamanguape, que era o núcleo urbano mais rico fora a capital, mais rico do estado fora a capital. Em Pilar teve uma curiosidade, que Dom Pedro chegou lá, o Império, certo? O governo do Império tinha mandado 5 contos de réis para o presidente Ambrósio Leitão preparar a visita, certo? Porque não tinha acomodações à altura do rei, do imperador, certo? O palácio, que hoje é o Palácio da Redenção, estava com goteiras, certo? Quando chovia era um Deus nos acuda. Já era aquele palácio ali, né? Já era aquele palácio ali. Certo? Do lado do palácio tinha uma igreja, onde hoje é o túmulo de João Pessoa, certo? Era uma igreja, a igreja Nossa Senhora da Conceição, certo? Que posteriormente foi derrubada e hoje está lá sepultado o ex-presidente João Pessoa. E precisava consertar a igreja e as acomodações para o imperador, para a imperatriz Teresa Cristina, para os ministros, alguns ministros do Império e para os militares que acompanhavam. E veio essa tropa toda? Veio uma tropa toda. Eita, a corte geral. A corte geral veio à Paraíba. Isso foi comunicado ao Senado da época, no encerramento das atividades legislativas. Dom Pedro, certo, participou do encerramento das atividades e comunicou que pretendia visitar as províncias, certo, localizadas ao norte da capital do país, que era o Rio de Janeiro. Certo? A capital era Rio de Janeiro e ele queria visitar as províncias ao norte. Espírito Santo, aí ele nomina, num discurso lá que os historiadores resgataram. Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Ele foi direto para a Bahia, da Bahia pulou para Pernambuco, Pernambuco veio a Paraíba e desceu, voltou por Sergipe, Alagoas, terminou no Espírito Santo e voltou para lá. Agora, por que, além de João Pessoa, ele foi a Bahia, Pilar e Mamanguape? Qual a atenção dele nessa área? Porque eram os povoados mais ricos, certo? Concentravam a produção de cana-de-açúcar. Né? Santa Rita, Bahia ali. Santa Rita, Bahia, até Pilar, de Pilar para Mamanguape, certo? Que tinha um porto lá em Mamanguape, era um povoado desenvolvido, segundo os historiadores, o povoado de Mamanguape era mais desenvolvido, era tão desenvolvido quanto a capital. Certo? E quanto tempo ele passou no interior? Ele passou 3 dias, de 2 a 3 dias viajando a cavalo. Cavalo, né? A cavalo. Imagine. Não, mas ele veio do Rio de Janeiro. De navio. De navio, né? Navio. Pegou um cavalinho na... Um navio chamado APA, Vapor APA. Vapor APA. Ele veio com a
com a esposa dele, a imperatriz Teresa Cristina, um ministro do Império e os seguranças lá, o pessoal os militares. E daqui o camarada, você vê, aquele povo sofria, porque você ir daqui Sim, para Mamanguape de cavalo, é melhor num chevette velho hoje, é muito melhor, né? Conheceu também Cabedelo, inclusive Foi? o povoado de Cabedelo. Já certo? tinha porto naquele Já tempo, não? Não, tinha não. Tinha não, um né? porto precário, né? Porto precário. Tanto que ele desembarcou no porto do Varadouro, que hoje que a gente chama de Porto do Capim. Ah, ele certo? desembarcou ali, Tinha um foi? porto ali no rio Sanhauá, certo? O rio com certeza não era assoreado como é hoje, e o navio atracou ali no Porto Varadouro. No dia seguinte, ele passou a noite de Natal aqui. E a certo? noite de Natal dele, tem detalhes, Adelson? Como Poucos foi? detalhes, poucos detalhes. Teve um jantar, certo? Uma missa. Depois da missa, estava todo mundo cansado, porque a comitiva chegou por volta de 3 horas da tarde, foi recebida com muita festa. A cidade toda se preparou para... E ele veio a pé do Porto do Capim, do Porto do Varadouro, aliás, até o palácio. Caminhando. Certo? Caminhando junto com a imperatriz e os militares. E o povo os ministros, e o cercando. povo dando vivas, certo, ao imperador. Certo? Houve beijamão, houve muita aclamação. Fotografia Foi uma existe festa. não, né, desse tempo? Não existe Não tem fotografia, até porque a fotografia estava sendo inventada naquela época. Inclusive, uma curiosidade, Dom Pedro foi o primeiro fotógrafo do país. Certo? Foi ele o primeiro, né? Foi, porque a fotografia foi inventada por 2 irmãos franceses na época em que Dom Pedro II comandava o Brasil, certo? E ele gostava de novidades. E ele soube da novidade e foi à Europa e comprou uma câmera e ele mesmo fotografou muita coisa. Mas da já tinha vida passado dele. por aqui, já... Não, isso foi não, depois. Isso foi antes. Antes? Antes. Só que Será que ele fotografou? Deve ter fotografado alguma coisa. Eu acho que né? ele não trouxe a câmera dele, que era uma câmera muito grande, era Grande, uma coisa grande. Tinha que ter um navio só para ela. Sim, e o Natal, Adelson? Um jantar, Sim, um jantar onde? Lá no palácio. No palácio, certo? né? Afinal, o Império mandou... E o chefão da Paraíba, quem era? Era Ambrósio Leitão Era da presidente, Cunha. era governador? Ele chefe era da província. presidente da província. Presidente da província. Ele era um paraense que também governou outras 3 províncias. Certo? Era um homem importante, certo? Mas não tinha dinheiro. Paraíba não tinha dinheiro, recebeu esse dinheiro, preparou o palácio, comprou móveis novos. Veio o dinheiro da sede do Império para preparar a chegada do imperador. Não sabe quanto não, né? 5 contos. 5 era muito dinheiro. E é uma moeda forte. Até hoje a gente diz um conto de réis, né? A gente diz, não, um conto de réis aí. 10 contos. Como era uma moeda forte, cara. E desses 5 contos, um conto foi para Pilar. Só que o prefeito, não sei se era... Naquela época, será que se roubava? Mas muito? veja só o que aconteceu. Vai ter roubo aí? Não, Adelson. Algumas pessoas... O roubo começou cedo, né? Algumas pessoas que falam em roubo, outros historiadores não confirmam. A verdade é o seguinte, um conto de réis foi para Muito dinheiro. O chefe lá de Pilar. Não tinha prefeito, não tinha uma denominação na época, certo? Mas tinha uma pessoa que comandava a cidade. Certo? E Dom Pedro tinha programado a cidade para um dia após a chegada dele. Só que ele era apressado demais e resolveu antecipar a viagem. Quando chegou, e foi embora. Quando chegou lá, a cidade não tinha se preparado para recebê-lo. Certo? A casa do prefeito estava abandonada, certo? Não tinha, Dom Pedro ficou com fome, certo? Teve que se deitar numa rede de um funcionário lá, de um escravo, para poder esperar que alguém matasse umas galinhas e preparasse o banquete de última hora. Minha nossa. De última hora. Há quem diga que o prefeito, vou dizer que seja prefeito, o chefe lá do povoado, tenha desviado, há uma história, os historiadores negam, pelo menos Zé Otávio, que é o grande historiador, ele não confirma isso, de que teria havido um desvio de parte do dinheiro e que o prefeito, certo? Que era o chefe lá do povoado, teria sido punido pelo delegado, teria sido preso. Por certo? conta desse roubo. Por conta desse roubo. E que teria a punição vindo, amarrado, certo? Puxado por um cavalo de Pilar até a capital para pagar
Mas isso eles não confirmam. A verdade é que houve uma prisão temporária e Dom Pedro II mandou soltar, porque disse, não, a culpa foi minha que cheguei adiantado. Dom Pedro era muito apressado nas coisas. Agora, em João Pessoa, ele se reuniu com quem? Não era João Pessoa, né? Paraíba. Paraíba, capital Paraíba. Ele teve reuniões políticas ou não? Ele visitou, ele foi a Cabedelo visitar visitado o forte, né? Foi visitar o forte, Santa que Catarina. era uma obra dos portugueses, certo? O Forte Santa Catarina. Passou visitou lá umas escolas, certo? Dom Pedro era culto, certo? E deu dinheiro lá e distribuiu dinheiro. Distribuiu dinheiro para as entidades de caridade, certo? Que faziam caridade. Visitou as igrejas aqui na capital, certo? Distribuiu dinheiro, foi à delegacia, a cadeia reclamou da peça. Para você ter ideia, naquela época já existiam as péssimas instalações nas cadeias. E ele certo? foi reclamou, disse que não estava certo, comeu lá, não gostou da comida, certo? Mas, e essa cadeia era onde? A cadeia... Ali embaixo, da central de polícia? O Otinaldo Lourenço, que Adelson, eu vou lhe interromper só um minutinho para a gente fazer um breve intervalo e a gente continua com essa conversa. O Dedinho de Prosa volta já.